Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus. Vocês estão bem? Todos estão bem? Que dia lindo que hoje Deus nos presenteou, né? Tava chovendo ontem, hoje o sol, o céu azul. Que bênção, né? A gente poder estar bem, estamos vivos, com saúde. Dificuldades todas nós temos, mas graças a Deus todas nós estamos aqui, né? Então sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas todas que estão vindo pela primeira vez, visitantes de outras congregações, que vocês possam se sentir bem, acolhidas e que a gente possa, né, estar com o nosso corpo 100% atento para a gente adorar e receber a mensagem, né? Então eu convido a todas para a gente ter um momento de oração para a gente começar a nossa reunião, tá bom? Então acompanhe aqui na oração. Senhor, grandioso Deus, Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada por nós escolhermos a melhor parte e vir aqui te adorar. Obrigada por esse dia lindo, pela chuvinha de ontem, pelo sol de hoje. E obrigada por nos trazer aqui em segurança, Pai. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor esteja, Pai, com nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, para que a gente foque no momento presente, que a gente esqueça de tudo lá fora, Pai, e estejamos 100% aqui para te adorar, para aprender, Pai. Que cada irmã valiosa aqui possa, Senhor, ouvir a mensagem, aplicar, praticar, que nós temos certeza que nós sairemos mais edificados do que entramos hoje, Pai. Que o Senhor também esteja com as irmãs que estão chegando, com as que não puderam vir, e que o Senhor aceite, Pai, nossa adoração. E em nome do seu Santo Filho que nós oramos e te agradecemos por mais um dia. Amém. Agora a gente vai ter os cânticos para a Rebeca.
A Thaís Lucarelli, a palestrante de hoje, esse mês ela comemora 14 anos de conversão. Então eu conheci a Thaís recentemente convertida. Nós somos amigas, né, irmãs, amigas, há mais de 9 anos. Então eu pude ver o agir do Espírito Santo na vida dela, a transformação. Ela é uma mulher que busca ser uma mulher igual a Provérbios, né, que diz que precisa ser uma auxiliadora idônea. Então ela largou a vida profissional para ficar com os filhos. Ela conheceu Jesus através do marido dela, o Bruno Carelli, e hoje ela tem 3 filhos, então ela é uma princesa na casa dela, né? A rainha, né? Porque só tem homem naquela casa, os gêmeos, né? O João de 7 anos e o Joaquim de 9 anos. Então é uma mulher que busca o Senhor e a gente consegue ver a luz do Senhor através da vida dela, das atitudes, porque muitas vezes a gente fala, mas não age de forma coerente com o que a gente diz, né? Então ela busca ser uma mulher que ela se inspira na palavra de Deus, né? E ela é uma mulher que busca ser semelhante a Cristo. E a palavra, né, o versículo que ela gosta é Provérbios 30, 7, 9. Vou ler aqui, tá? 2 coisas te peço, não as negues antes que morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando em farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou quem é empobrecido, venha afrontar, profane o nome de Deus. O maior sonho da Thaís é conhecer Jesus. E que ele diga para ela: filha amada, eu te esperei, né? Então ela está aqui para ser usada pelo Senhor e gostaria de chamar. Desculpa a emoção, gente. Vocês do óculos estavam enxergados, e a gente fica com vergonha, né? Não é o meu dom, então sejam misericordiosas, microfone, o bate-papo eu ainda, mas microfone assim não é muito a minha praia, eu diria. Obrigada pelo convite, Aline. Obrigada por cada um por estarem aqui, por terem disposição de ouvir a palavra do Senhor, porque é por causa disso que nós estamos aqui, né? Independente de quem vai falar ou não, o que importa é a mensagem. O mensageiro é indiferente àquilo que o tamanho da mensagem, né? E eu preciso ser honesta, apesar de todas essas palavras lindas que a Roberta falou, eu preciso ser honesta com vocês hoje, antes mesmo da gente começar a minha palavra. Nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, a Roberta sabe bem disso, eu tenho andado desanimada espiritualmente. E não é com orgulho que eu falo isso, não é com humildade mesmo. Eu tenho andado, acho que já tive pior, estou num caminho, por causa dessa aula, estou num caminho diferente. E o mais estranho por um tempo é que eu não sabia por que esse desânimo tinha batido tão forte em mim. E foi quando eu preparava a aula que eu vou compartilhar com vocês, que eu comecei a entender exatamente o que estava acontecendo comigo. E a gente fala, né? Normalmente quando você vai preparar uma aula, Deus não está levando nada para você. Vocês vão aproveitar, mas é muito mais sobre quem vai falar do que sobre quem vai receber. E eu já tenho carregado há algum tempo, há alguns anos, uma ferida comigo. É uma questão que se arrasta entre as mulheres aqui em Guanabara, a Roberta sabe do que eu estou falando. E essa ferida, ela já está comigo há alguns anos, e com algumas mulheres ali, tem nos machucado bastante. Nós, recentemente, o Bruno e eu, nós assumimos o Ministério de Casais, e a gente começa
E é uma pessoa que eu já considero da minha família, é da família da fé, da igreja, e eu não sabia explicar direito no início o que isso estava fazendo comigo, mas me doía muito. Se eu estiver falando muito alto, vocês me perdoem, porque hoje eu acordei surda no ouvido, parece que eu estou indo para a praia, sabe, no túnel, o ouvido está... E eu peguei, quando eu fiquei sabendo, né, eu já trazia essa ferida comigo, que das mulheres que é um problema que a gente não conseguiu resolver ainda, os problemas que a gente está tendo com casais lá, de cuidar desses casais, e mais essa pessoa que eu estou falando, eu peguei isso para mim. E isso começou a me doer de uma tal maneira que eu não conseguia entender o que eu tinha que fazer com aquilo. Parecia naquele momento que eu estava totalmente em pecado. E quando eu me vi daquele jeito, eu falei, mas eu estou em pecado. Nós estamos falando da igreja. A igreja, o corpo é um só. Né? Se uma mão está com problema, está fazendo falta. E eu comecei a pensar quase sem perceber, se o corpo é um só, se parte dele está em pecado, o que isso diz sobre mim com Jesus, com Deus? Eu estou em pecado. E aquilo começou na minha cabeça, né? Me questionar sobre a minha comunhão, sobre o meu relacionamento com o Senhor. E isso me abalou muito, isso tem me abalado. E isso não me trouxe uma indignação santa, né? Porque tem indignação que é santa e você sabe o que você tem que fazer. Ela não me trouxe, a situação me trouxe um desânimo tão grande que não veio, né, a vontade de orar, de interceder, de fazer alguma coisa de imediato. Eu simplesmente me desanimei. E esse cansaço espiritual foi profundo. Muitas vezes eu senti uma vontade simplesmente de não pensar naquilo, não quero tratar esse assunto, não quero falar desse assunto. De um jeito estranho, quase sem perceber todo esse processo, aquilo só me doía e eu não sabia me posicionar. Então eu falei, é hora de eu me afastar. Eu acho que eu estou precisando do meu tempo de solitude. Né? E foi isso que eu fiz. E hoje eu venho aqui, eu não venho com essa história resolvida, eu não trago um laço bonito para contar que está resolvido, que está tudo bem, mas eu vim porque quando eu decidi fazer a aula, a Aline não sabe disso, porque eu falei, Aline, dá para nós dar uma mudadinha na data? Ela não, eu tentei empurrar, eu falei, não quero, não estou, né, me sentindo, não tem nem a ver com digna, né, mas eu não estou me sentindo espiritualmente bem para dar essa aula. E eu falei, vai ter Ministério de Casais, os meninos estão comigo, o palestrante vem para minha casa, eu falei, vou falar para ele e jogar lá para frente a aula, né, ele não me deixou. E aí eu venho com essa história porque quando a Aline me deu o tema, eu falei, bom, já que a gente não vai conseguir, vamos mergulhar. E eu fui mergulhar na história de Esdras, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Esdras, alguns trechos do capítulo 9, e eu percebi que eu estou passando por uma situação muito parecida com a história de Esdras. Não estou me comparando a Esdras, tá? Só estou falando da história do mesmo ali. E é uma história muito parecida, mas ele reagiu de um jeito completamente diferente de como eu reagi. E aí vocês já sabem. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu não trago uma solução pronta, mas eu trago o caminho que a palavra me apontou. E antes de irmos para o texto, eu quero que vocês sintam por um instante o mesmo peso que eu senti. Sem resposta ainda, sem versículo, sem a solução. Porque é esse peso sem nome que a palavra de Deus agora vai nomear aqui, tá? E aí eu quero perguntar para vocês e para mim. Você já carregou o peso de um pecado de outra pessoa, seja da igreja daqui ou de algum outro irmão, como se fosse seu, sem saber muito bem o que fazer com esse peso? Você já sentiu um cansaço espiritual, uma vontade simplesmente de não pensar naquilo, não pensar diante de todo aquele problema, e que nem era originalmente seu, você está tentando, mas aquilo te atingiu de alguma forma. Ou quando você vê o pecado ao seu redor, você está ali, o pecado não é seu, mas pode estar numa amizade, num ministério que você está fazendo parte, na sua própria família ou na família da fé ali. Qual tem sido o seu primeiro impulso?
Você olhou, você viu, você fala, isso é um problema. Sabia? Está vindo, não está firme, não está fazendo nada. O seu primeiro o quê? Julgamento. Você julga aquilo ali, aquele pecado. Você cai em desânimo, que foi o que aconteceu, está acontecendo comigo, ou você simplesmente vai direto para uma oração, para uma intercessão. E essas perguntas, elas não têm uma resposta fácil. Está tudo bem, nós não estamos atrás de nada que é fácil, né? A boa notícia é que a palavra de Deus já tratou esse tipo de peso, exatamente o que eu estou falando há milhares de anos, através desse homem chamado Esdras. Só para a gente dar um contexto aqui, né? Quem foi Esdras, né? Porque normalmente a gente conhece muito bem os nomes ali, é um livro, e não há muito tempo atrás, Esdras para mim era um homem menorzinho ali, um livro menorzinho, e às vezes a gente carrega um peso que a gente não sabe fazer com ele, mesmo sabendo que Jesus troca esse fardo com a gente. E nós precisamos ir de encontro ao Pai, porque a palavra nos mostra sempre um caminho não concreto, ele mostra um caminho abstrato. A palavra, ela é viva. Se vocês quiserem deixar aberto lá em 9, Esdras 9, de 4 a 6, e eu vou só falando aqui um pouquinho, né? Esdras, a gente, há cerca de 600 anos antes de Cristo, Deus levanta o profeta Jeremias, né, para alertar o povo de Judá, para falar assim, povo, vocês estão em pecado, vocês precisam mudar. E Jeremias fez isso por 23 anos. O próprio texto diz isso, né? Em Jeremias 25 ele registra que Jeremias estava avisando, estava insistindo, chamava o povo para arrependimento e nunca foi ouvido. Até que chegou o momento do anúncio dele, quando a Babilônia vai lá, sitia Jerusalém e leva todo mundo cativo e fala, por 70 anos vocês vão ficar na Babilônia. E muita gente morreu e muita gente foi cativo na Babilônia, né? 70 anos, isso não foi um castigo impulsivo de Deus, foi a consequência de um aviso ignorado por mais de 23 anos. E aí gerações inteiras foram ouvindo a mesma mensagem, mas escolheram não mudar. O povo foi de fato levado cativo, exatamente como Jeremias tinha anunciado. E ao longo desses 70 anos do exílio, Deus não deixou o povo lá sem direção, né? Quando a gente vê Deus levantando Daniel para direcionar o povo, os seus amigos, Ezequiel, para viver fiel mesmo no meio da Babilônia. E a Babilônia devia ser algo maravilhoso. A Babilônia devia ser tudo aquilo, visualmente falando, cada um fazia o que quiser, adorava Deus que queria, né? Então, e foi só no final desse período, décadas depois do anúncio de Jeremias, que o povo finalmente retorna à terra e reconstrói o templo, que é quando o Ciro entra, Dário ali está no lugar dele e a adoração de novo está de pé, né? O templo é reconstruído, esse cenário do tempo depois entra Esdras. O templo já está reconstruído. Esdras é um sacerdote, um escriba profundamente conhecedor da palavra, mas não era só conhecedor, ele foi aprender, ele foi estudar, ele foi praticar e foi ensinar. Então primeiro ele fez tudo o que ele tinha que fazer para depois, né, quando o rei da Pérsia envia ele de volta para Jerusalém ali, ele vai com uma missão muito clara, que a gente tem na nossa cabeça que Neemias vai reconstruir o muro. Esdras vem um pouquinho antes de Neemias ali, mas ele vem para uma reconstrução espiritual. A gente fala, né, reconstrução física é muito mais fácil do que a espiritual. Porque eu chamo 10, a gente faz mais rápido, 20 vai mais rápido. Se eu tiver que fazer sozinha, vai demorar mais, mas dá pra gente fazer. Agora, quando a gente fala de uma reconstrução espiritual, o negócio é muito diferente. E dando continuidade, né, a essa obra aí, Esdras veio para ensinar a palavra, porque essa palavra tinha sido esquecida durante 70 anos. O pessoal estava vivendo ali na Babilônia, com costumes, adorando outros deuses, e ele veio para restaurar a comunhão com o povo, a identidade, a fidelidade de Deus dentro de uma comunidade e voltar a organizar esse povo. Precisavam voltar. Ou seja, o templo estava em pé, por fora. Mas Esdras vai descobrir ali com aquele povo que o coração do povo continuava totalmente fragmentado por dentro. Ou seja, em vez de vir aquela boa notícia de que, olha gente, a gente vai voltar a servir o nosso Deus, todo o povo praticamente
da palavra de Deus. Então, Esdras começa, né, nesse contexto, a reconstrução espiritual do povo, de ensinar a palavra para esse povo. É mais ou menos que nem quando a gente vai falar da saída do Egito, né, a gente fala, poxa, mas esse povo ficou 40 anos, não precisava ser tudo isso, né? A gente tem um olhar de julgamento, tá? Se eles desobedeceram, ficaram 40 anos, mas a gente não quer ver o processo que Deus tinha que fazer ali. Porque aquele povo viveu como escravo por muitos anos. Se Deus tira eles e coloca eles direto na terra prometida, a escravidão não tinha saído de dentro deles. Eles deixaram de ser escravos, mas a escravidão não saiu de dentro deles. Esse tempo que Deus precisou foi um tempo para simplesmente mudar a cabeça, para mostrar, é de mim que vocês vão voltar a depender de novo. Senão, não, eles não querem voltar para o faraó. Então ele começa a trabalhar nesse povo para falar assim, é hoje, eu vou mandar o maná hoje, e você vai depender de mim hoje. E começa esse processo, né? E agora, Esdras, como sacerdote, respeitado que era, tinha aprendido, estava aplicando toda a palavra, estava ensinando. Ele tinha ou não tinha moral como alguém que se coloca acima, né, do povo, pode apontar um dedo, e depois que ele recebe essa notícia, né, a reação desse pecado, dessa conduta dele, né, que ele vê que o povo que vai voltar está daquele jeito, aquilo machuca demais Esdras. Então vai começar aqui, eu vou falar para vocês 4 pontos que Esdras mostrou na palavra, né, deixou para a gente, 4 pontos que nascem desse texto aqui e que vão realmente especificar para nós o que é edificar, no nosso caso, a igreja. Ali ele precisava edificar o povo, né? Então, a reação dele diante, depois, agora eu vou começar a trabalhar com vocês. Pô, mas vocês estão com o coração estragado, o que eu vou fazer com vocês? Né? Então, nós vamos ver em 4 aí pontos, ou seja, nós estamos falando de construção, 4 tijolos que Esdras mostra pra gente, né? E o primeiro vai estar no versículo 4, que diz o seguinte: então, todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao redor por causa da enfermidade dos exilados. Eu fiquei ali, sentado, desolado, até a oferta da tarde. Repara uma coisa aqui nesse texto. Não foi só Esdras que sentiu o peso daquele pecado. Existe um grupo de pessoas ali. Todos os que tremiam. Esdras não estava sozinho. É como se ali realmente existisse, a gente não chamava de igreja, mas existisse a igreja, né? E essas pessoas se ajuntaram a ele. Não era indiferença, não era. Isso não é comigo. Se essas pessoas escolheram ficar mistas, ter casamento nisso, ficar em pecado, eu não é pecado, não é um problema meu. Não tinha nesse grupo dos que tremiam uma indiferença, né? Isso não é comigo, não é problema meu. Era gente que levava a palavra de Deus tão a sério que o pecado do povo fluía dentro deles, de um jeito físico, de um jeito visceral. E o texto diz a palavra tremiam. Tremiam naquela época era algo forte, né? E esse tremor, ele não nasce no medo religioso, eu vou tremer, né, de um Deus distante, um Deus punitivo. Nasce de uma reverência genuína. Gente que de verdade entendeu a palavra de Deus, que entendeu que a palavra de Deus é séria, que a palavra de Deus é viva, e que o pecado do povo de Deus não é só um detalhe qualquer que não deveria me abalar, por mais que ele não seja meu. Esse tremor é o primeiro ponto, né? É o pecado que começa a me incomodar e me faz tremer, mesmo quando ele não é meu. E esse primeiro tijolo que a gente precisa memorizar é: você não constrói uma vida espiritual sólida sobre indiferença. Você constrói uma vida espiritual sobre reverência. E não adianta, né? Porque às vezes, antes de qualquer atitude, de qualquer oração, de qualquer confissão, existe um tremor inicial. E isso não pode deixar de estar dentro de nós. Porque se não começar por aí, nada vai funcionar. Nada vai construir nada além disso.
de Deus, ou a gente só tem cumprido uma tabela espiritual? Porque existe uma diferença muito grande, enorme, eu diria, em servir a igreja por hábito, porque os pais vão, porque eu preciso ir, porque todo domingo tem que estar lá, porque todo cristão tem que trabalhar, ou só que eu já estou aqui há anos, então é isso que eu tenho que fazer, e a gente acaba não percebendo ou entendendo que tremer é porque nós entendemos o tamanho da santidade de Deus e o quanto essa santidade é real. Pense na sua rotina espiritual. Quando você ouve falar do pecado da igreja ou de alguém, qual é a sua primeira reação? É temor? É reverência diante de Deus? Ou é só um comentário, mais uma informação que você recebeu? Um julgamento que você vai fazer? Ou, beleza, tanto faz, ser diferente. Mas quando foi a última vez que você tremeu diante da verdade da palavra de Deus? Não foi só mais uma informação que você está recebendo aqui, que está falando, com alguém que você está conversando. Irmãs, a edificação, ela não nasce de quem serve por costume, mas de quem treme diante da santidade de Deus. E esse é o primeiro tijolo, mas tremer por dentro não vai ser o suficiente, né? O texto vai mostrar que esse tremor que Esdras sentiu não fica só no sentimento. Então eu senti isso, que bom que eu senti. A gente não controla o que a gente sente. Tem sentimento que é bom, tem sentimento que não é, mas eu não consigo controlar o que eu vou fazer com esse sentimento. Porque tá tudo bem, hoje eu estava muito feliz, amanhã eu não estou muito feliz, mas eu não posso ser movida a isso. Porque o dia que eu estou feliz, eu venho para a igreja. O dia que eu não estou, aí eu não quero ir. Né? A gente, nós cristãs, não podemos ser movidas pelos que sentimos. Nós precisamos ser movidas pelo que é certo. E aí, no versículo 5, Esdras diz o seguinte: então, na hora da oferta da tarde, saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados. Caí de joelho com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus. Esdras aqui, ele não fica só no sentimento dele, guardado dentro dele. Ele age, ele tem uma atitude, ele vai lá, o texto diz, ele rasga as próprias vestes, um gesto público,
isso. A Esdras, ele se humilhou na frente do Senhor porque aquilo doía nele. E aí eu pergunto para mim e para vocês: existe alguma fragilidade, algum peso, alguma dor espiritual que só você sente por dentro, mas que você nunca se ajoelhou diante do Senhor com ela de verdade? Você já rasgou alguma coisa, o seu orgulho, a sua imagem de mulher que está tudo bem? Porque para se humilhar de Deus de forma real, não dá para a gente guardar tudo dentro. Com medo de aquela humilhação que a gente passa diante de Deus pareça para mim. Eu tenho dificuldade de falhar, eu não gosto de falhar. Então, quando eu vou falar as coisas para Deus, eu preciso dar uma respirada e falar, eu vou, como se Deus não soubesse o que eu senti, mas sabe quando a gente fala assim, olha, eu não sinto inveja, né? Mas a gente esquece que toda vez que eu me comparo com alguém, né? Eu olhei e falei assim, nossa, a Aline tá bonita, né? A Aline emagreceu, a Aline tá bonita, né? E aí, eu não falo que isso é inveja, mas o fato de eu ter me comparado, será que eu emagreci, né? Só o fato de eu ter me comparado com ela, isso é inveja. A inveja, ela nasce de alguma comparação que eu fiz com alguém com algo. E a gente não admite isso pro Senhor. Ah, Senhor, só queria ser nada naquele amigo, só queria fazer essas coisas. A gente tem dificuldade, eu tenho. Eu não nego. O Senhor, eu falo assim, Senhor, tem coisa que eu acho que eu não sei o que eu sinto, mas eu acho que eu sei o que eu sinto, mas não quero falar. Então a gente fica contornando a situação, né? E acaba não querendo falar. E o Senhor não vê isso como humilhação. Quanto mais humilhação eu tenho diante do Senhor, mais Ele vai trabalhar, porque eu estou nomeando para Ele que eu sinto, né? E, irmãos, humildade não vira postura diante de Deus só um sentimento. Isso não muda nada. O sentimento sozinho, ele não vai edificar ninguém, e muito menos a igreja. Mas quando a gente fala, né, eu vou me humilhar, eu vou me ajoelhar sozinho, também não é o suficiente. Esdras vai além disso. Ele abre a boca e ele nomeia o que ele está sentindo diante de Deus. Exatamente o que ele está sentindo, ele vai confessando, e é isso que nós vamos ver no ponto 3. No versículo 6, no primeiro trecho, ele diz: meu Deus, estou muito envergonhado e humilhado para levantar o meu rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Reparem aqui que Esdras não fala em termos vagos, genéricos, né, protocolares. Ele nomeia exatamente o que precisamos que ele sente. Eu estou envergonhado. Eu estou me sentindo humilhado. Não é a gente orando, principalmente quando está no grupo dos irmãos e das irmãs. Não vou me expor muito, a gente fala assim, Senhor, perdoa a gente, perdoa nós, porque nós somos falhas. Né? Automático, decorado, repetido, sem pensar. É uma confissão nomeada que ele quer, específica, verbalizada. Olha, Senhor, eu estou envergonhado. Eu estou me sentindo humilhado. Isso dói para a gente falar assim, nossa, estou me sentindo humilhado. Né? A gente parece que dói, né? Mas perante Deus isso não dói. Né? Essa nomeação, que é o terceiro tijolo que nós estamos falando aqui, esse terceiro tijolo ele vem de eu fazer a confissão nomeando exatamente aquilo que eu estou sentindo. Né? Você não edifica nada em cima de vergonha escondida. Muito pelo contrário, né? Ou de mágoa, que a gente não diz. A edificação ela só avança, irmãs, quando a gente coloca em palavras diante de Deus exatamente aquilo que nós normalmente preferimos esconder de nós mesmos. E está tudo bem, né, a gente sentir isso, mas a gente não pode alimentar isso, porque isso não gera relacionamento, isso não gera intimidade. Né? E eu preciso ser sincera com vocês. Nós, mulheres da igreja, nós somos ótimas em pedir pedidos genéricos. Eu vou falar pelo Guanabara, que eu frequento lá, eu sei as orações que chegam, o tipo de pedido que chega é: ora pela minha família, ora por mim, ora pelas dificuldades do momento difícil do meu marido e dos meus filhos. Mas confissão de verdade não é isso. Confissão é nomear a fragilidade. Olha, ora pelo meu marido, porque o marido não está tendo vontade
eu nomeio alguma coisa, dói mais do que generalizar, aí eu consigo meio que maquiar e eu acredito na minha própria mentira. Ou talvez porque se eu digo em voz alta, né, eu estou sentindo isso, estou me sentindo humilhada. O que vai acontecer? Eu não posso mais fingir que está tudo bem, vou ter que tratar aquilo. Eu já confessei, agora eu preciso lidar com aquilo. E a gente acaba fugindo, mas talvez porque foi exatamente essa vergonha nomeada que Esdras sentiu e ele trouxe para Deus, isso fez com que ele chegasse mais perto de Deus, não para mais longe. Para mim e para você, existe algo que tem em você, que você deve generalizar em oração? Pedido de oração por cima, quando, no fundo, existe uma confissão específica que o Senhor está esperando você fazer, que você ainda não teve coragem de fazer? O que te impede de confessar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está carregando, ao invés de só ficar pedindo de uma forma genérica? Deus, que eu acabei de falar agora, Deus ele não responde pedidos genéricos com a mesma profundidade que responde a uma confissão nomeada. E ainda há um passo além da confissão pessoal, que Esdras, mesmo sem ter cometido pessoalmente aquele pecado específico, faz algo que muda tudo, que é o nosso quarto e último tijolo. Ele une a confissão dele a do povo inteiro. E esse movimento final é que eu quero que vocês vejam agora o que ele faz. E esse é o ponto que mais me atingiu quando eu esperava, e quando eu lia e quando eu preparava essa aula. E no segundo trecho do versículo 6 ele diz: os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, e a nossa culpa sobe para os céus. Esdras era um líder espiritual, um escriba respeitado, alguém que tinha toda a autoridade e moral para se colocar acima do povo e dizer: eu não, eles pecaram, eu não tenho nada a ver com isso aí não. Mas ele usa os nossos pecados. Ele, como alguém que tremia diante da palavra de Deus, ele assume a culpa coletiva como pertencente dele. E mesmo sem ter cometido aquele pecado específico, né, que era no contexto de casamentos mistos, que ocasionou todos os outros pecados, ele fala: nós pecamos, o nosso pecado. Só que, meninas, reparem a diferença aqui entre a reação de Esdras e a minha. No início da aula, o peso é o mesmo, tá? O peso meu de Esdras ali é o mesmo. Ele sentiu o peso dele da forma que ele sentiu. Eu sinto o meu do jeito que eu senti, porque a gente sabe que é o mesmo corpo. O pecado que eu tenho carregado, sentido, não é exatamente meu, mas isso me atingiu como se fizesse parte do meu corpo. E foi o que levou Esdras a se humilhar, a se rasgar diante do Senhor, a confessar diante de Deus. E foi esse o mesmo peso que em mim, no início eu falei, que eu estava sentindo, só que no oposto de Esdras. Ele me gerou desânimo, ele me gerou falta de vontade, ele me gerou a desculpa de que eu estava precisando ficar na solitude, de que está tudo bem, eu senti isso. E enquanto Esdras sente esse peso de nós, e transformou isso em uma oração e derramou isso diante do Senhor. Eu senti o peso de nós. Eu consegui entender o que Esdras estava sentindo ali, mas o que eu senti só me trouxe cansaço, ele me trouxe oração, ele me trouxe intercessão. E isso mudou a forma como eu enxergo esse texto, porque a diferença de Esdras e eu não era peso, está tudo bem. O peso era real para os dois, mas a diferença estava no destino que ele estava dando e no destino que eu estava dando. E aí eu pergunto para nós, né? Quando você sente o peso do pecado no convívio de alguém da igreja, de um ministério inteiro, de uma situação que se arrasta há anos, você tem transformado esse peso em intercessão? Você tem orado por aquela irmã que você deseja que esteja aqui e ela não vem? Você transforma isso como Esdras faz? Ou desânimo, como eu fiz, ou talvez uma fofoca e julgamento? O que mudaria para vocês na próxima
irmãos, que é o temor reverente, humilhação, postura, confissão nomeada e a culpa assumida, cada um edificando, né, sobre o que a gente está falando, nós precisamos começar a confrontar. Eu ia trazer minha garrafinha, mas meu filho quebrou. A gente precisa começar a confrontar uma mentira que tenta nos impedir de fazer isso, né? Existe uma mentira que o inimigo conta pra gente, não é todo dia não, é toda hora. Ele conta, ele fica sussurrando aqui, ó, exatamente nesses momentos de peso espiritual que cada um de nós sentimos. Que humildade é fraqueza. Que confessar é se expor demais. Eu não vou falar tudo aqui com aquela irmã, porque ela vai pensar em mim, melhor ficar quieta. Que o desânimo diante do pecado ao redor é normal, eu estou lá, eu só estou desanimada hoje. E isso vai se arrastando. E que algo pode ser carregado indefinidamente, sem fazer nada a respeito. Está tudo bom, não precisa resolver tudo. Não quero resolver isso agora, eu vou deixando. Né? Mas a palavra de Deus ensina outra coisa para nós, completamente diferente, que nós precisamos saber diferenciar a voz de Deus, do Espírito Santo, com a voz que sussurra no nosso ouvido. A palavra vai nos dizer em Tiago, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele vai dizer ali, na 1 Pedro, humilhar-nos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no devido tempo. Ele vai falar em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar toda a injustiça. Reparem nessas três promessas que Ele dá para nós. Isso é a base da nossa edificação. Não dá para eu simplesmente não ter essa confissão nomeada específica, essa humilhação diante do Senhor e querer ser edificada. Além de não conseguir edificar sozinha, eu não vou edificar a igreja nunca. São três pontos que, se a gente não se atentar, juntando nesses 4 tijolos aqui, a gente está brincando de igreja e de edificar a igreja. A gente não está. A gente simplesmente está fazendo aquilo que a gente acha que está bom e não está. Né? É justamente lembrar que nós não somos chamadas para carregar o pecado do outro, para viver um desânimo silencioso, como se isso só fosse virtude, né? Ou sensibilidade espiritual. Aí eu não tenho esse dom de carregar e de sentir o que o outro está sentindo, porque é muito fácil, né? Ah, tem gente que tem mais facilidade. A Roberta é assim. A Roberta, ela sente tudo de todo mundo. Eu não sinto nada de ninguém. Ah, então é o dom da Roberta. Ela tem essa sensibilidade. Não, isso não é o papel da igreja. Isso é o que o inimigo conta e eu tenho que acreditar. Sim, eu tenho responsabilidade. Eu não sou chamada a carregar, mas eu simplesmente preciso trazer isso que eu senti diante de Deus. Eu tenho a responsabilidade de ser humilde diante de Deus, visivelmente, ter essa confissão diante de Deus. Eu sou parte da igreja, eu sou a igreja. Tudo que eu faço afeta você, e a partir do momento que a gente não enxerga exatamente que eu sou parte do corpo, é porque talvez realmente não seja. Porque se acontece com o outro aquilo que não me incomoda, talvez eu esteja servindo simplesmente por servir, porque eu estou ali há muitos anos. Porque se a palavra de Deus, quando a gente pega todos os que passaram por inúmeros processos diante de Deus, todos sofreram, todos tiveram problemas e todos sentiam, todos perdoavam, incomodava todo mundo. Aquele que nunca sentiu nada, normalmente não fazia parte do corpo. E a gente esquece, né? É justamente aqui que eu quero voltar na minha história do início, porque foi exatamente isso que Deus fez comigo enquanto eu estudava esse texto. E normalmente quando eu vou falar e eu acabo falando de mim, expondo isso é muito difícil para mim. Eu tenho que falar o que eu falei. Eu falei para vocês que é uma dificuldade para mim ter que explicar ou ter que falar da minha falha. E depois, quer dizer, eu luto contra isso, mas não é uma coisa que é confortável. Tem gente que fala e tá tudo bem. Para mim não é. Então toda vez que eu vou montar uma aula e eu preciso me expor, eu sei que Deus está simplesmente aperfeiçoando essa fraqueza minha, que é muito grande, né? E eu contei para vocês no começo que eu estava desanimada e por um bom tempo eu não sabia por quê. E quando eu estava estudando Esdras aqui,
dela, mas a dor dela tem que ser minha. A oração dela, a oração minha tem que ser dela. E esse é o nosso papel. Só que normalmente a gente acha um absurdo isso, que eu não consigo nem orar por mim direito, eu não tenho nem intimidade. Eu falo de Jesus para todo mundo, mas eu não falo com Jesus. E aí o que acontece? Eu não consigo nem orar direito para mim, orar para ela. Então começa lá atrás um problema de se humilhar, de se render e falar: Senhor, não sei falar para o Senhor. Eu quero orar, mas não sei o que orar, não sei o que falar, né? E eu confesso que eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, tentando tratar essas coisas que estão acontecendo. Eu sei que do Ministério de Casais são situações que a gente vai levar aí pelo tempo que a gente tiver no Ministério mesmo, ajudando os casais. Eu comecei a orar muito por isso, porque no começo eu tentei sentir raiva dela, mas senti alguma coisa para virar combustível, sabe? Eu esqueci de raiva, eu comecei a olhar alguém realmente como espiritualmente. Eu falei: eu tá quebrado espiritualmente e eu preciso orar por essa pessoa. Eu preciso acreditar que Deus pode transformar aquilo que eu não enxergo que existe transformação. E esse problema das mulheres que a gente tem lá, em específico, é uma coisa que faz algum tempo já. Eu tenho orado para que o Senhor me mostre como eu devo agir, mas eu não vim com a vitória resolvida, com a situação completa. Eu vim porque quando eu estava preparando essa aula, Deus me lembrou, porque Satanás estava falando para mim que estava tudo bem ficar desanimado. E Deus trocou isso, ele me lembrou e falou assim: qual é o chamado que eu te dei? Eu falei: você é uma mulher inteira. Ele falou: você é uma mulher intercessora. O que você está fazendo? O que você está sentindo? Eu falei: opa, espera um pouquinho. E aí eu falei assim: se Esdras fez isso, é isso que eu tenho que fazer. E não continuar ouvindo aquilo que Satanás está fazendo. E eu queria que seja isso, sabe? Que ele queria fazer, e comigo, através da aula que vocês me deram para fazer, ele queria me mostrar que eu não preciso carregar isso sozinha, que eu preciso confessar isso para vocês, que eu preciso levar isso para ele assim como Esdras fez, né? E para a gente fechar, imagine-se diante do pecado que nós vemos ao redor da igreja, uma amizade, um ministério, uma situação que se arrasta anos, ao invés de desânimo e fofoca, a gente respondesse como Esdras: humildade visível e oração gloriada. Imagine se todas nós parássemos de carregar o peso de nós sozinhas, em silêncio, e trouxéssemos isso para diante de Deus, em intercessão de verdade, de joelho, rasgar, e não só em pedido de oração genérica. Imagine se a nossa edificação, como mulheres da igreja, nascesse da aparência do sempre estar bem. A gente sempre quer estar bem, sempre virtuosas, sempre resolvidas, mas da humildade de reconhecer diante de Deus e de outras mulheres, né? Que eu ainda estou sendo muito confrontada, eu ainda preciso muito da graça de Deus e muito da ajuda de vocês para que eu consiga caminhar todo dia. E para a gente terminar, edificação não é parecer forte, é se ajoelhar como Esdras e deixar que Deus construa em nós, que só Ele pode construir. Amém? Amém. Boa tarde a todos. Pude cumprimentar a Ana. Obrigada, amada. Obrigada por você ter derramado aqui a sua comissão, ter colocado aqui para nós a sua fragilidade, que com certeza cada um de nós também carrega. Isso é muito importante, né? Nós temos isso no Novo Testamento, para que nós tenhamos a confissão dos nossos pecados, que a gente tenha uma amiga, irmã, para a gente poder fazer isso que Esdras fez pelo povo naquela ocasião, e a gente tem que fazer isso pela igreja do Senhor, né? Eu estou edificada. Muito obrigada, viu? Aqui tem uma lembrancinha do nosso ministério para você. De coração. Muito obrigada, porque o Senhor nos permitiu ouvir da sua palavra, aprender mais daquilo que o Senhor espera que suas filhas façam aqui pelo reino do Senhor. Obrigada pela vida da sua serva Thaís, que trouxe um momento tão maravilhoso de reflexão, que isso entre nossas mentes.
Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Santo, Santo. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Santo, Santo. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver.